Olá, pessoal. Bem-vindos todos. A gente está fazendo, nesse nosso momento agora, nesse mês, estamos fazendo um intensivo de aromaterapia e todos os dias, às 20 horas de segunda a sexta e aos sábados, nós estamos testando o horário das 17 horas. A gente vai ter um grupinho, algumas pessoas que vão estar aqui compartilhando com vocês experiências pessoais, um pouquinho mais sobre o uso dos óleos essenciais, aromaterapia com a nossa experiência. Eu sou Fernando PR. Eu trabalho como instrutor de yoga, eu sou formado em psicologia e eu sou terapeuta ayurvédico e floral. Alguns dias desse nosso intensivo, as aulas serão minhas, outros dias eu estou cedendo espaço, chamando pessoas aqui da nossa equipe para a gente ter pessoas diferentes, experiências diferentes para compartilhar com a gente. Hoje a gente vai falar com a Mari, ela já vai se apresentar já, e o nosso tema é a limpeza verde, ou a limpeza ecológica, utilizando um pouquinho mais os óleos essenciais para reduzir as cargas tóxicas que a gente tem no nosso dia a dia. Então esse é o nosso papo de hoje. Quem chegou aqui, muito bem-vindo. Se você veio convidado por alguém, conversa depois com essa pessoa que te convidou para você poder falar um pouquinho mais sobre doTERRA, sobre os óleos essenciais. Vai ser um prazer. Se você está assistindo esse vídeo depois do momento que a gente fez a aula, conversa com quem te enviou o vídeo e aí ele vai com certeza ter prazer em te explicar um pouquinho mais e te contar mais. Então, Mari, fique à vontade. Bom, primeiramente, mais uma vez, né, Fer? Muito obrigada pelo convite. A gente começa a virar figurinha carimbada aqui, mas é tão gostoso a gente falar dos óleos. E mais gostoso ainda é falar de toda essa parte natural, né? Eu venho mudando bastante coisa do meu dia a dia, bastante coisa da minha rotina pessoal. Algumas coisas eu estou tentando mudar dentro de casa. É difícil porque, na verdade, assim, quem limpa a minha casa não sou eu. Então, é complicado você explicar para quem cuida, por exemplo, da minha casa, usar óleo essencial para limpar a casa. Primeiro, que as pessoas ainda têm um conceito um pouco equivocado sobre os óleos essenciais. Eu vi que tem bastante gente aqui na sala que, na verdade, já faz parte do grupo, já entende de óleos. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas ainda confunde óleo essencial com essência. Aí, quando você fala de óleo essencial, fala assim, aquele cheirinho gostoso que a gente põe em casa? Fala, também é. Mas, na verdade, ele tem muitas propriedades. O cheirinho gostoso que a gente põe em casa, ele só deixa um cheirinho gostoso, nada mais. Porém, os óleos essenciais, além do cheirinho gostoso, ele pode trazer outras vantagens, né? Ele tem muitas propriedades. Na verdade, a gente conversou na semana passada, né, sobre o Serenity, que foi um óleo muito legal. E nisso, a gente falou sobre o Healing Hands. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Na verdade, o Healing Hands é a parte, vamos dizer, ecológica dentro da empresa. Meu nome, nem me apresentei, né? Meu nome é Mariana Silva, eu sou farmacêutica e bióloga, sou também aromaterapeuta e consultora de bem-estar doTERRA. Tenho a minha empresa, né, que chama-se Cosméticos da Terra. Então, tem gente que já me viu aqui como falando, né, sobre os cosméticos naturais. E na semana passada a gente surgiu, né, eu falando do Healing Hands, que é a parte do trabalho, né, com os produtores que cultivam, né, as plantas para extração dos óleos. E a partir disso veio também essa ideia da gente ter essa limpeza verde, né, tem várias... cada lugar chama de uma forma, tem gente que chama de limpeza ecológica, tem gente que chama de limpeza verde, que nada mais é do que a gente substituir os produtos de limpeza que nós estamos acostumados por produtos naturais que também a gente pode misturar os óleos essenciais. Então, por isso chamada limpeza verde e limpeza ecológica. O que seria isso, então, né? A gente já sabe que todos os produtos a gente chama de domissanitários, que são produtos, né, de uso doméstico. Não estou nem falando de produtos de uso industrial, né, de limpeza industrial, que daí são muito mais agressivos. Limpeza de máquinas e equipamentos, então isso daí é muito mais corrosivo e muito mais prejudicial. Estou falando apenas de produtos que a gente usa dentro de casa. Tem muitas pessoas que são alérgicas. Então, por exemplo, uma coisa que tem um uso bem frequente seria removedores, querosene. São produtos altamente inflamáveis
e altamente tóxicos, né? Que demoram muito tempo até mesmo para sair do nosso organismo. Se a gente for pensar em meio ambiente, então, se para a gente faz mal, que a gente está inalando, imagina isso dissolvido na água, né? Então, vamos dizer assim, seria muito pior. Então, produtos como detergente, sabão em pó, desinfetante, água sanitária, tem muitos, multiuso, então Veja, multiuso, entre outros, Ajax, tem um. Tô nem falando de marcas, tá? Tô falando de por aí que no fim a marca vira produto, né? Todos eles são altamente prejudiciais. Uma vertente que tem crescido dentro de tudo isso é o low pol, que na verdade, para nós brasileiros, isso é muito complexo, muito mais difícil do que tudo isso que a gente está falando. É a ideia de não ter espuma. Quem aqui nunca amou pegar uma bucha, lotar de detergente, enfiar embaixo da torneira e ficar lá apertando até fazer espuma para começar a lavar a louça? Isso é muito comum. E essa ideia do low pol é não ter espuma. Então, é mais difícil ainda a gente pensar que não fazer espuma está limpando. A gente associou, né? Um shampoo que não faz espuma, um detergente que não faz espuma, ele não é um bom limpante. E ele é sim. Na verdade, não, a espuma não está atrelada à limpeza, mas a gente associou a limpeza com a espuma. E tudo isso faz com que seja cada vez mais tóxico, tudo isso para nós. Então, assim, é possível, né? Fica uma pergunta. É possível deixar a nossa casa limpa, cheirosa, sem germes, sem bactérias, livre de tudo isso, de uma maneira sem usar esses produtos químicos? Na verdade, a gente fala produtos químicos, mas tudo é química, né? Então, se a gente pensar no vinagre, ele é um produto natural, né? Porém, é um produto químico, não deixa de ser químico. Tudo é químico. Porém, é um produto de origem natural, né? Mas existem várias soluções, vários produtos caseiros que a gente pode substituir esses produtos mais tóxicos, vamos dizer assim, por produtos que geram, né, uma consciência e uma consciência ecológica e uma consciência mais natural, mais leve. Fica muito mais tranquilo limpar a casa com tudo isso. A mesma ideia que o cosmético natural traz, a limpeza natural traz também. Elas estão atreladas. Porque, na verdade, quando a gente vai limpar a casa, por exemplo, a gente entra no... Pensa você com um carrinho entrando no corredor do mercado. Você não consegue comprar, por exemplo, só um álcool, por exemplo, que é extraído da cana, né? É um produto natural. Ah, mas o cheiro dele é forte. Claro, todos os produtos são químicos e todos eles vão causar algum malefício. Mas o álcool, comparado ao querosene, por exemplo, ele tem um efeito muito menor do que o querosene, certo? Qual o problema dos produtos de limpeza, né? Então, vamos lá. Os produtos de limpeza industrializados possuem compostos como fosfato, que é usado para remover a gordura, sendo que ele pode diminuir a oxigenação dos ecossistemas aquáticos. Então, a gente fala assim, mas eu vou usar só um pouquinho na minha casa, qual que é o problema? Você pensando egoisticamente só em você, não tem problema nenhum. Agora, imagina todo mundo usando milhares de litros, né? Todos os dias, e tudo isso indo embora para o mesmo lugar. Esse é o problema. Tudo em pouca quantidade, então não faz mal. Mas milhares de pessoas usando o mesmo produto e despejando lá. Agora, os rios nossos hoje em dia, eles recebem cargas de hormônio, de produtos tóxicos, e os peixes estão ali naquele ambiente. E aí o que acontece? Quando acontece de alguma fábrica sem querer, acontece um vazamento, morre aquele monte de peixe, ou morrem vários camarões, por exemplo. Eles são indicadores de poluição aquática. Por isso que eles morrem primeiro. Entende? Depois, vamos dizer, vai atingindo a margem dos rios, né, as plantas ali daquela região. Então, tudo isso vai automaticamente sendo prejudicial à nossa saúde a longo prazo. Nada é a curto prazo. A única coisa que a gente consegue perceber num período curto de tempo são reações alérgicas, né, que você já se sensibilizou a primeira vez e quando você tem um contato novamente, você começa a ter urticária, pode ter alguma reação nos pulmões, então você pode espirrar, pode começar a ter uma reação alérgica nos olhos. Então, tem várias maneiras de manifestar alergia, né? Os problemas mais
mais recorrentes realmente são os dermatológicos dos respiratórios, que não tá aí, né? Então, alergias de pele, ataques de rinite, sinusite. Quem tem rinite e sinusite normalmente não consegue usar uma gama muito grande de produtos de limpeza. Justamente por conta disso, porque eles causam realmente esse problema respiratório e tudo mais. Bom, como eu estava falando do agente espumante, por exemplo, o lauril sulfato de sódio, mas se vocês tiverem a curiosidade de pegar um rótulo, seja ele de um shampoo, um sabonete líquido, um detergente, um sabão em pó, todos os agentes espumantes, todos eles possuem lauril sulfato de sódio em sua composição. Porque ele é o agente produtor de espuma de todas as formulações. Qual é o perigo dele? Ele pode causar irritação nos olhos, ele tem uma alta toxicidade, ele pode causar problemas de fertilidade, então, na verdade, ele reduz a fertilidade na mulher, e ele causa até mesmo dano celular, e com isso pode até desenvolver o câncer. Nossa, vão achar que eu sou uma pessoa trágica, né? Mas não é bem isso, na verdade é um uso a longo prazo. Agora, se a gente for pensar, o bebê, desde que ele nasce, a gente tem o hábito de lavar a criança. Todas as vezes que ele faz, vamos dizer, xixi e cocô, passa sabão na criança. Eu vou falar por mim. Quando meu filho nasceu, todas as vezes, todas as trocas de fralda, eu lavava o bumbum dele com água e sabão. Aí eu falo assim, nossa, mas por que você não usava lencinho? Vamos dizer, uma mulher moderna hoje usa lenço umedecido. No lenço umedecido não tem lauril sulfato de sódio, por exemplo. Mas, né, eu queria agir como antigamente, então vamos lavar de uma forma mais natural. E não era a forma mais natural. A forma natural seria água e algodão, que era também usado antigamente. Mas aí você fala assim, nossa, mas vai deixar resíduo ali? Mais fácil lavar. Só que quando a gente lava a pele, a gente tira toda a camada protetora da nossa pele, toda a nossa imunidade. O que aconteceu? O bumbum dele ficou em carne viva, com 15 dias de nascido. Então eu peguei, desesperada, liguei para pediatra. Ele falou, não, você não pode lavar. Não pode tirar toda essa proteção que tem na pele. Você tem que deixar ali. Não é deixar a sujeira, mas deixar toda essa camada, né, que a gente tem na nossa pele. E esse lauril, na verdade, ele está em todos os compostos como um agente de espuma, né? Então a gente encontra em tudo. Todos os produtos de limpeza têm lauril sulfato de sódio. E isso, a longo prazo, pode causar muitos problemas. Outro problema muito comum, e tem muita gente que é adepta a eles, são os sabonetes antibacterianos. Eu coloquei essa marca, a Protex e essa Lifebuoy. Lifebuoy eu nem sei se ela existe mais, porque na verdade era um sabão que ele entrou no nosso mercado faz um tempo, e o uso do triclosan nos Estados Unidos foi proibido, então automaticamente, como ele era uma empresa, uma multinacional, eu não sei se hoje ele ainda está no Brasil. Mas a ideia é muito legal, né, dos sabonetes antibacterianos, principalmente agora nessa época que nós estamos na pandemia, tá todo mundo desesperado querendo lavar a mão e matar tudo que tem na mão, mas isso a longo prazo pode acabar com a sua proteção, da mesma forma que eu falei do bumbum do meu filho. Então você mata toda a sua imunidade da sua pele, com isso você pode ter urticária, pode ter algum tipo de irritação na sua pele, que isso não é legal, não é interessante, né? E o triclosan, infelizmente, ainda no nosso país, a gente não tem regulamentação com relação... Regulamentação não tem proibição com relação a ele. E ele tem um uso indiscriminado aqui no Brasil. Mas, nos países mais desenvolvidos, o triclosan já é proibido. Justamente porque ele causa muita irritação e, a longo prazo, ele é altamente cancerígeno. Não sendo bom a gente usar. E a maioria dos produtos antibacterianos que a gente consome hoje tem triclosan. Então, o que a gente deveria fazer, né? Não é uma mudança fácil, confesso, mas a mudança tem que começar das nossas escolhas. Então, reduzir a quantidade, na verdade, de produtos de limpeza, voltando à história do carrinho do mercado, você entrando naquele carrinho, você vendo aquelas gôndolas gigantescas, lotadas de produtos, que a gente até se perde, né? Eu tenho produto para pia, produto para fogão, produto para geladeira, para o chão,
Aí pro piso de madeira, pro piso frio, pro limpa-pedra. Aí tem produto pro vidro, limpa forno, limpa fogão. Então, assim, a indústria, né, de produtos de limpeza, ela intensifica, né? A gente vê propagandas na televisão que é para tentar facilitar a nossa vida. Mas, em contrapartida, a gente não está preocupado com esses agentes químicos que estão ali. Se o produto corrói, vamos dizer, o fogão, imagina o nosso dedo, imagina a nossa pele, imagina isso caindo na nossa corrente sanguínea, isso parando em alguma parte do nosso organismo. Falando aqui de desodorante, que é uma coisa que ninguém fala sobre isso, não de desodorante em si, mas do antitranspirante. Aí a gente fala assim, mas o que tem a ver? Isso é um cosmético. Não, é cosmético no Brasil. Porque o desodorante, o antitranspirante em si, ele não deveria ser comercializado como um cosmético. Porque, na verdade, o que acontece? Ele altera a função das nossas glândulas. E ele tem o alumínio, que é algo que é altamente cancerígeno e já foi comprovado que o alumínio pode ser uma das causas do câncer de mama. Então, na mulher. Então, o que acontece? A gente usa indiscriminadamente da mesma forma um desodorante com antitranspirante que ele dura 48 horas. Ninguém fica 48 horas sem tomar banho, a menos que você vá fazer uma viagem muito longa e você não consiga tomar um banho. Vamos dizer, você vai para o Japão, né? Vai ficar 36 horas viajando. Realmente fica difícil. É ideal que você tenha algo que consiga manter, né? Agora, o que é o agente causador do cheiro? Não é o antitranspirante que vai fazer isso, são as bactérias que se proliferam ali. Então, se você tiver alguma coisa que simplesmente mate as suas bactérias, já tá ok. Você não precisa de mais nada além disso. Qual o problema de você suar? Nossa, mas eu suo demais, então eu preciso fazer com que eu não quero ter aquela pizza embaixo do meu braço. Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que automaticamente você tá utilizando um composto altamente tóxico para o seu organismo e o alumínio não é fácil de sair do nosso organismo. Aí, se a gente fizer algum teste, alguma coisa, vocês vão reparar que o alumínio está numa intensidade altíssima. E foi feito vários testes onde mulheres que faziam um uso prolongado de antitranspirante tinham uma alta taxa de alumínio no organismo, tinham resultados positivos para câncer de mama. Então, assim, se um antitranspirante que a gente usa, às vezes, no máximo 2 vezes ao dia, pode causar um malefício desse, imagina a gente usando querosene, álcool, sabão em pó, amaciante, todos esses componentes que ficam também em contato com a gente. A gente anda descalço, a gente apoia na pia, a gente usa, né, para lavar a roupa, todos esses produtos, então entra em contato com a nossa mão. E a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, vamos optar por produtos que possuam menos ou nenhum agente químico agressivo. Por isso que eu disse, todos eles são químicos, mas tem alguns que são mais agressivos. Então, procurar comprar também de empresas certificadas, né? Que elas tenham esse comprometimento com a população. Além disso, a gente tem que evitar desperdício. Eu preciso gastar metade de uma embalagem de um produto para tirar uma única mancha da roupa? Não é mais fácil? Tudo bem, a gente não tem mais tempo de ficar colocando roupa para quarar. Não sei se aqui alguém até sabe o que é isso, mas deixar ela no sol para ver se a mancha sai, deixar de molho 2, 3 dias para ver se essa mancha melhora. Às vezes a gente consegue, né, com um pouco de paciência, retirar uma mancha ao invés de usar meio litro de um produto para tirar a mancha ali naquele momento. Então, assim, o que seria uma alternativa? A minha mãe que tá aí, ela vai até achar que eu tô fazendo apologia ao que ela faz, mas a minha mãe faz isso. Ela reutiliza a água da máquina. Eu não sei se aqui todo mundo faz isso, mas, por exemplo, você vai lavar a sua roupa. Normalmente a roupa só tem o suor do corpo, né? Do dia a dia, uma poeira, uma coisa assim. Aquela água, se a gente for pensar, ela tá limpa. Ela não tá cheia de sujeira.
O que não impede de você lavar o chão com aquela água, não impede de você lavar um pano de chão, um tapete, né, de cozinha, que ali você não vai ter tanto contato. Então, reutilizar também é interessante. Reutilizar a embalagem, reutilizar a própria água. Então, são coisas, consumos conscientes. Essa é a ideia dessa limpeza ecológica. Então, aonde entram aqui os óleos essenciais na limpeza verde, na limpeza ecológica? Os óleos essenciais, eles já são naturalmente antibacterianos, naturalmente antimicrobianos, antivirais e antifúngicos. Por quê? A natureza desenvolveu eles dessa forma. Eles fazem tudo isso dentro da planta. Olha que lindo! E aí o que acontece? A gente consegue retirar tudo isso da planta e usar no nosso dia a dia. Então isso fica muito mais fácil e muito natural. Porque se é da natureza, né? Se vem das plantas, o que não é tóxico para a planta também não vai ser tóxico para a gente. Então, isso facilita muito. Essa associação, então, fica incrível. E como que a gente pode fazer isso? Agora, falar um pouquinho dos óleos, né? É o que eu falei antes, eles não são apenas cheirosos. Eles são extratos extremamente concentrados, que são retirados das plantas, e eles atuam na natureza como um mecanismo de defesa natural contra ameaças e contra doenças ambientais. Então, assim, a gente pode perceber, tem uma planta que está doente. Primeiramente, ela vai tentar combater aquela doença. Mas eu tenho uma plantação e ela está com uma praga. Dependendo da situação, ela naturalmente não vai conseguir combater aquilo. Mas, de um modo geral, não existe médico no meio do mato para ficar tratando, ou zootecnista, seja ele dentro da sua especialidade, né? Os médicos das plantas, eles não vão ficar andando por aí. Automaticamente elas se curam, né? A polinização cruzada, enfim, existem N formas. Elas têm ali tudo pronto. Então, como eu falei, também é química, mas elas são muito mais eficazes. Por serem muito dinâmicos e complexos, eles não desenvolvem resistência, transformando as superbactérias. Então, o que acontece? Por eles serem mais naturais, não vai fazer com que as bactérias fiquem mais resistentes. Por que a gente está tendo essa dificuldade agora de encontrar cura para muitas doenças? Porque o uso indiscriminado de antibióticos fez com que tudo isso acontecesse. Qualquer tosse ou espirro, você vai no pronto atendimento, o que eles prescrevem? Não estou nem falando de pandemia, tá? Estou falando no nosso dia a dia normal. A gente, no nosso dia a dia, o uso indiscriminado faz com que as bactérias tenham muito mais resistência. Aí hoje você vê a penicilina, que foi um antibiótico muito antigo, resolvendo problemas que medicamentos de alta tecnologia hoje não resolvem mais. Porque elas sofreram tantas mutações por conta do uso dos produtos, que no fim a gente não está conseguindo controlar mais nada. Haja vista a nossa pandemia. Foi um negócio que alastrou e a gente não conseguiu o controle da doença até agora. Tá todo mundo aí trancado dentro de casa. Então, assim, para a limpeza verde, existem alguns óleos que são, como que eu posso dizer, os principais. Então, seria o óleo de limão, o On Guard, que é um blend da doTERRA, né, para limpeza, para imunidade, e que mata, né, todos os germes, bactérias, enfim. Ele tem um poder de limpeza muito grande. O óleo de melaleuca, o óleo de lavanda, o peppermint, o lemongrass, o wild orange, e tudo isso a gente pode usar até mesmo para limpeza do ambiente no difusor. Então, a gente pode colocar o próprio óleo no nosso difusor, né, em casa, que isso tudo vai facilitar a limpeza do ambiente. Claro, gente, não vai tirar a poeira. Isso aí tem que ser uma limpeza mecânica, né? Varrer, passar pano, tudo isso. Mas, às vezes, o ar também está contaminado. E se a gente coloca o óleo essencial no difusor, a gente consegue essa limpeza de um modo geral. Depois que você terminou de limpar a sua casa, você varreu ou passou um pano, você coloca o óleo essencial no difusor, aquele cheiro de limpeza, aquele cheiro agradável, né? Você consegue e você tem uma ideia, né, de limpeza diferente, sem agredir ninguém, sem agredir os animais, sem agredir as crianças.
Às vezes a gente vê o cachorro lambendo a pata, né? Tem gente que fala que é o estresse. Aí, não, tem que caminhar com o cachorro. Mas ninguém nunca parou para pensar que o produto de limpeza que está passando no chão pode estar agredindo a patinha dele. Agora, nessa onda de usar água sanitária para poder matar o vírus, está todo mundo usando indiscriminadamente água sanitária, em tudo na casa. Agora, o cachorro não usa sapato, né? Agora, a patinha fica todinha rachada, justamente porque é altamente tóxico. Aos poucos, isso pode ir para os olhos, causando vários tipos de agressão nos olhos. Eles começam a coçar o olho e aí vai. Desencadeia uma reação alérgica incrível. Então, tomar bastante cuidado também com os bichinhos em casa. Outros produtos que a gente pode utilizar, que é o bicarbonato de sódio, que a gente pode até fazer limpeza do sofá com bicarbonato e óleo essencial. O vinagre branco ou vinagre de maçã. O vinagre de maçã não precisa ser necessariamente aquele vinagre de maçã caro, que tem aquele pozinho no fundo. Pode ser aquele vinagre de maçã baratinho mesmo, que eu coloquei até uma foto aí, que vocês podem ver aí na imagem. É o vinagre normal, vinagre simples. O ácido cítrico, porque a gente acidificando o meio, a gente mata as bactérias também. A vodka, pelo teor alcoólico que ela tem um alto teor alcoólico e isso faz com que mate também as bactérias. Claro que você não vai usar uma vodka importada, você vai usar a vodka mais barata, porque para limpar, né, a gente pode ser, o teor alcoólico é o mesmo. Ou também o álcool de cereais, que ele tem um poder muito maior do que o álcool que a gente consome hoje. O álcool hoje que a gente compra no mercado é o álcool 46. Na verdade, o álcool 46 ele não tem um poder bactericida. Ele tem o poder bacteriostático. O que é isso? Ele paralisa a bactéria, faz com que ela não se prolifere. Porém, ele não é bactericida, ele não mata a bactéria. Então, a gente consegue, com o álcool de cereais, adicionar nele água e outros compostos, que eu vou fazer algumas receitinhas aí para vocês. Não vou fazer, mas eu vou passar para vocês explicar como fazer. Mas a gente consegue associar, por exemplo, a gente coloca o álcool de cereais, dilui um pouco de água e coloca o OnGuard, a gente consegue limpar pia, fogão, geladeira, todas as superfícies da sua casa com um único produto. Você não precisa ter uma gama enorme de produtos para poder fazer a limpeza da sua casa. Certo? Vamos falar então do Limpa Tudo, que é mais ou menos isso que eu estava falando para vocês, que é um spray de uso geral. Quem tiver caneta e papel aí já pode ir anotando. Depois, também o Fer vai deixar gravado, pode assistir de novo. Ele pode ser usado para limpar banheiro, cozinha e áreas comuns. O que a gente vai fazer? 1/4 de xícara de vinagre branco, 1 xícara de água e 30 gotas de óleo essencial, da sua preferência. Pode ser o óleo de limão, pode ser o OnGuard, ou pode ser uma mistura de óleos, não necessariamente um só, porém 30 gotas. Então, se você for colocar o óleo de limão e o OnGuard, por exemplo, você pode colocar 15, 15, 20, 10, o total 30 gotas, ok? Você vai colocar todos esses ingredientes dentro de um frasco spray, aqueles de válvula spray, misturar e aplicar onde você quiser. Mas aí vai dar, vamos dizer, 1/4 de xícara e mais 1 xícara de água, vai dar pouquinho. Você multiplica tudo isso para fazer, vamos dizer, 1 litro, tá bom? E você pode usar em qualquer lugar da sua casa. Pode ser no chão, pode ser na pia, pode ser na mesa da cozinha, por exemplo, certo? Ele tem um poder de limpeza, ele tira gordura, ele mata todos os germes que estão ali presentes. Ele tem o poder de repelir, né? A gente estava até conversando com o Feirão antes da live começar, do poder, né, de repelir, né, formigas, baratas, dos óleos essenciais. Então, assim, a gente pode usar tudo isso. Essa é uma receitinha para vocês. Então, algumas combinações. Então, a gente pode usar 15 gotas de lavanda e 15 gotas de limão, ou 10 gotas de eucalipto, 10 gotas de peppermint, 10 gotas de wild orange, 30 gotas de OnGuard ou 15 gotas de OnGuard e toranja. Os cítricos, normalmente, eles têm essa capacidade de repelir, né, os insetos. Não sei se vocês já viram gente pegar meio limão, o limão, cortar na metade, deixar ele com um cravo, né, para
um lugar que tenha muita mosca, muita coisa assim. Então, assim, eles têm esse poder de repelir os insetos, de um modo geral. Então, a gente pode fazer esses tipos de combinações. Então, aí fica umas... Além daquela receitinha, fica mais essas combinações que vocês podem fazer também. Aí, aqui tem um amaciante de roupa. Então, 100 ml de vinagre branco. O vinagre tem o poder de trazer maciez para a roupa. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu vou usar só vinagre? Sim, só o vinagre. O vinagre e as 5 gotas do óleo essencial da sua preferência. Nesse caso, o óleo essencial não tem o poder de trazer maciez, certo? Para a roupa, mas o vinagre sim. E quanto eu vou usar de vinagre com óleo essencial comparado ao meu amaciante tradicional? A mesma quantidade que você usaria de amaciante é a quantidade que você vai colocar na sua máquina ou no balde, onde quer que você coloque a sua roupa com o amaciante, você vai usar dessa mistura do vinagre com o óleo essencial. Eu coloquei aí o óleo essencial de limão, que na verdade é um dos meus preferidos, mas pode ser a fragrância que a pessoa desejar. Então pode ser o cheirinho da lavanda, o cheirinho do limão, o cheirinho refrescante do peppermint. Na verdade, você pode também pensar na associação das funções. Então, você quer ter uma respiração mais tranquila, né? Uma respiração melhor, você pode colocar o peppermint ou qualquer outro deles. Você vai, vamos dizer, você vai lavar a sua roupa de cama, você quer ter um sono gostoso, um sono tranquilo, você colocar o óleo essencial de lavanda junto com esse vinagre para lavar a sua roupa de cama, né? Automaticamente você vai ter essa potencialização do efeito, né? Já que a gente tem os sprays para a gente para passar roupa, né? A gente também pode fazer tudo isso, pode também associar isso daí, os óleos com spray para passar roupa. Então, fica a critério de cada um o que vai querer misturar ali no amaciante. Fica a escolha de cada um, não tem um específico para amaciar as roupas. Na verdade, acabou. Aqui, então, na verdade, gente, muito obrigada. A gente deixou, quem tiver alguma dúvida, quem quiser saber alguma coisa, quiser alguma outra receitinha, é só me mandar um WhatsApp que eu respondo. Aí estão as minhas redes sociais, então o meu Instagram, o Instagram do Cosméticos da Terra e o Facebook. E a gente vai abrir agora para perguntas. Vocês fiquem à vontade e, mais uma vez, muito obrigada. Dando um recadinho mais uma vez para você, se você está aqui, convidado por alguém, entre em contato com quem te convidou para você poder trocar uma ideia com essa pessoa, aprender um pouquinho mais sobre a doTERRA, sobre os óleos essenciais. Para quem está vendo o vídeo depois, entre em contato para quem te mandou o vídeo, para você poder também aprender um pouquinho, trocar uma ideia e falar mais um pouco. Quem quiser, entre em contato com a Mari. Agora, se quiser voltar, a gente volta ao slide dos contatos dela, sem nenhum problema, para você poder entrar em contato, falar, fazer alguma pergunta, alguma coisa assim. A Mari estava falando sobre alguns óleos. Vocês devem saber que a doTERRA tem uma forma de você, quando você cria a sua conta, você pode escolher um kit. Existem kits que têm praticamente todos esses óleos que a Mari estava comentando hoje. A gente tem os kits com óleos de 5 ml ou de 15 ml. Tem kits diferentes. Essa pessoa que você entrou em contato também vai te falar um pouquinho mais sobre isso. Você pode criar uma conta na doTERRA como cliente preferencial para que você possa usar, ter os descontos e ter ainda todos os benefícios e participar dos grupos, ter os treinamentos, as aulas, todas gratuitas para as equipes, a gente sempre faz dessa forma. Ou você pode também criar uma conta como consultor para que você possa empreender e que você possa divulgar e mostrar isso e levar essa nossa missão de, a gente fala que é levar uma gotinha de óleo essencial para casa de todo mundo aí no nosso planeta, para a gente tentar fazer alguma diferença. Então agora, vamos deixar aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Mari, quiser trocar alguma ideia, quiser fazer algum depoimento, mostrar também alguma coisa para a gente que você já usa nessa proposta, para que a gente possa engrandecer aí a nossa conversa. Essas receitinhas que você deu, né, o amaciante, o spray de limpeza, pode deixar pronto? Não perde o efeito, né, se você deixar pronto, né? Não, você pode você mesma solubilizar eles e deixar armazenado. Ele dura um tempo, pode ficar tranquila. O ideal seria você usar
uma embalagem, se for uma embalagem plástica, aquela embalagem que ela não é transparente, aquela branca, sabe, opaca, ou tentar encontrar esse vidro âmbar grande, por isso que eu coloquei na foto. Mas o vidro âmbar corre o risco de, sem querer, ela derrubar, o vidro moer e tudo que você colocou lá dentro ir embora. Então, às vezes, é melhor a embalagem plástica ou a embalagem PET, né? Não falando da garrafa de refrigerante, eu acho que ela até poderia ser usada, mas ela é transparente, então, às vezes, o óleo, se deixa exposto ao sol, alguma coisa, pode perder as propriedades. Mas se você encontrar uma embalagem opaca, pode usar e não corre o risco de cair no chão e quebrar, né? A chance é menor. E dura um tempo, não precisa fazer pouquinho e... Legal. Na verdade, esses produtos para casa tem para tudo, praticamente. A gente consegue substituir a maioria dos produtos, né, industrializados por óleos essenciais e produtos naturais. Tem algumas coisinhas no chat aqui. Para começar, tem uma pessoa elogiando a sua trança. Obrigada. Tá linda. Depois está falando assim, olha, a mamãe retira a ferrugem do porcelanato com suco de limão. A minha mãe. A economia da água e a consciência ecológica. Adoro sabão sem espuma para lavar roupa. Eu só conheço sabões americanos. Então. Onde acha esse sabão sem espuma? Tem um sabão que chama, eu acho que é Tide. E ele tem essa pegada low pool, que é pouca espuma. Mas antigamente a gente tinha ele no Walmart, mas como o Walmart fechou, porque ele é importado, eu não sei agora onde a gente encontra aqui no Brasil. No Brasil, nós estamos começando com essa ideia de redução de espuma. O brasileiro gosta de espuma. E o mais engraçado é que é adicionado um produto que não é legal para a saúde, só para que você possa ter espuma e achar que aquilo está limpando. Eu morei na Índia. Os indianos usam muito pó para fazer as coisas. Como nós tínhamos o nosso sapólio antigamente, né? Eles usam muito pó. Então, eles têm um pozinho para lavar a louça, eles têm um pozinho para lavar a pia, eles têm um pozinho, e ele vem numa coisinha assim, parece de pastilha. E aí você vai passando ali, e aquele pozinho dura que você não tem noção. É muito interessante. Ele não faz espuma nenhuma. E quando você passa, parece que está passando um barro aquilo onde você vai limpar. Mas é muito interessante que, inclusive, ele não é exatamente comestível, né? Mas ele não é tóxico para a sua pele. E tem muitos países que têm essa pegada de não usar as coisas com espuma. Nós, no Brasil, temos uma resistência enorme para usar produtos que não fazem espuma. O próprio sabonete de glicerina, tem muita gente que não gosta. Exatamente porque ele não faz espuma, que é o antigo Febo. Não sei se todo mundo já usou. É um sabonete muito antigo. Né? Meu marido então, só usa esse. Lá. Mas o que acontece? Se você for fazer, por exemplo, hoje um sabão artesanal e comprar aquela glicerina em barra e derreter, o que acontece? Toda formulação que você for encontrar, eles colocam lá, adicionar lauril sulfato de sódio. Por quê? A glicerina em si tem um poder de limpeza muito grande, porém ela não faz espuma nenhuma. Se você pegar o Febo, ele não faz espuma, né? Então, a pouca espuma que ele faz é o lauril que tá ali dentro. Então, todo mundo... E quando eu lembro quando eu dava aula, as meninas ficavam enlouquecidas de colocar muito lauril para fazer muita espuma. Eu falava, gente, quanto mais vocês colocam, mais tóxico isso é. Ai, professora, mas tem que fazer muita espuma. Então, assim, todo mundo tem essa ideia. Menina que tem cabelo comprido, por exemplo, usa litros de shampoo, porque o cabelo tem que fazer espuma. Se o cabelo estiver oleoso, não faz espuma. Ele só vai fazer espuma. Por que a gente tem o hábito de lavar 2 vezes o cabelo? É outro erro. Justamente porque a primeira lavagem, a gente tira o excesso de oleosidade do nosso cabelo, que é uma produção natural do nosso organismo. A segunda vez, a gente já vai agredir o fio. O que acontece? Você vai fazer com que o seu organismo produza mais óleo, porque você tirou toda a proteção do seu cabelo. Então, automaticamente, você vai produzir mais. E o que você vai? No dia seguinte, você lava a cabeça de novo, tira toda a oleosidade, e assim sucessivamente. E todo esse lauril tá caindo na água.
tá indo embora para os rios e tá contaminando tudo. E a espuma, Então, a espuma tem uma coisa ainda, especialmente de lavar roupa e tal, que você precisa de muito mais água depois para você poder retirar a espuma. Que você Exatamente, o problema da espuma é esse. Verdade. Além de ser tóxico, precisa de muito mais água para poder eliminar toda ela. Posso dar uma dica de sabão que não espuma para Dani? Oi, Dani, um beijo. É o seguinte, Dani, eu vou fazer propaganda do sabão da Aro, que é do... É macro? Macro, isso, macro. O sabão líquido dele, que a gente usa o Omo, né, normalmente, e se você usar da produção deles, da Aro, ele espuma 50% menos. E ele limpa muito bem. Limpa muito bem. Eu descobri, por acaso, estou gostando muito. Então, fica essa dica. Outra dica, filha, é que hoje o Paulinho veio, que nós estamos pintando a casa, e ele só vem aos sábados, porque ele está fazendo um bico aqui em casa. Ele trabalha na casa ao lado, mas aos sábados ele vem aqui. Hoje ele veio pintar a garagem. E a hora que ele entrou, eu espirrei um óleo, ou aliás, o álcool 70, assim, espirrei nele, né? E tem um óleo essencial de lavanda. E ele ficou encantado com o álcool 70 perfumado. Eu falei, mas onde a senhora arrumou esse álcool? No supermercado não tem esse cheiro. Ele ficou encantado, Paulinho. Aí eu falei que era a arte da minha Mariana, né? E aí ele adorou. Tá vendo, Mariana? A mamãe já está fazendo propaganda. Mari, tem uma pergunta aqui. Onde você compra o ácido cítrico e onde compra o álcool de cereais? Eu ia perguntar de novo. Tanto o ácido cítrico quanto o álcool de cereais, o álcool de cereais, até com tudo isso dá para comprar pela internet, mas caso você queira comprar em Bauru, o Planeta das Essências é um lugar que vende. Normalmente lojas que trabalham com isso, né? Com essências, para fazer perfume, para fazer... Geralmente tem álcool de cereais e o ácido cítrico. Alguém falou que está descobrindo, o Rodrigo está descobrindo os óleos essenciais agora. Rodrigo, tem coisas fantásticas dos óleos essenciais. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que ele é professor de massagem, né? Um massoterapeuta. E ele estava falando para mim, então o óleo essencial serve para fazer massagem? Porque ele também não conhece muito do óleo essencial. E eu estava apresentando para ele. Eu falei, cara, dizer que o óleo essencial é para massagem reduzir a redução da redução do que o óleo essencial faz. Porque você tem óleo essencial para melhorar a sua pele, a sua digestão, o seu sistema nervoso, para trabalhar com as suas emoções, para equilibrar a sua energia, para trabalhar com uma pessoa que está muito sonolenta. Você pode usar em animais de estimação, você pode usar para fazer cosmético, você pode usar para fazer massagem, você pode usar em plantas como repelente, você pode usar para limpeza. Então, dizer que o óleo essencial é para isso é uma redução muito grande. Dá até para comer, né? Dá até para usar na culinária. Aliás, agora nós temos, né? Lá na Doterra a gente tem um e-book daquela chefe que dá aquelas receitas. Ela lançou um e-book, está lá, gratuito, inclusive, para a gente, lá no site da Doterra. Então, assim, eu vou falar de uma dica que eu dei para um amigo. Ele me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha capim-limão aqui na minha casa, a planta. Aí eu falei, mas o que você vai aprontar com esse capim-limão? Eu vou fazer uma trufa de capim-limão. Falei, eu tenho uma dica melhor para você. Aí ele falou, qual? Eu falei, usa óleo essencial. Você tá louca? Você acha que eu vou colocar isso? Não, da Doterra você pode usar. Aí ele falou, não, eu ia fazer um chá bem concentrado. Eu falei, então, e como que você vai conseguir dar a mesma consistência na sua trufa com água, sendo que não tem nada de água, só tem gordura? E você não vai conseguir. Eu falei, se você usar o óleo essencial, vai ficar perfeito. E detalhe, você vai poder fazer uma massa e vai usar vários sabores, porque a gente tem vários óleos diferentes. Daí ele achou incrível. Aí ontem eu fui lá para provar a trufa de capim-limão. E realmente, gente, ficou sensacional. Ele falou, Mari, e eu usei só 3 gotas para fazer uma receita enorme. Ele falou, meu Deus, esse negócio vai render muito. Eu falei, vai. Ele falou assim, o sabor ficou incrível. Então, assim, a gente fala assim, imagina, vou usar óleo essencial para comida. Uma vez o Fer me deu uma receita de pôr cardamomo no brigadeiro. Lembra, Fer?
Gente, fica incrível. É uma gota, se colocar duas já também não dá para comer mais, porque o cardamomo é muito forte. Mas o sabor, ele tem um perfume, é maravilhoso. Então dá para usar em tudo, realmente deixar só para massagem fica muito restrito. Você imagina o seu amigo falando, né, que vai usar o chá, por exemplo. Em Ayurveda a gente usa uma forma de você concentrar as plantas, né, que é a decocção. Então você vai ferver até você fazer uma redução de água de 1:3, 1 para até 16 dá para fazer quando você faz xarope, por exemplo. Então você tem sim uma concentração grande num pedaço em pouco líquido. Mas ainda assim você precisa de uma quantidade de planta muito grande, você precisa de um tempo desgranhento no fogão para fazer aquela decocção em banho-maria para não estragar tudo. E aquilo ainda vira um líquido, né? Ainda vira um tanto de líquido. Sendo que você pode ali, na hora que você está acabando de fazer, tum, 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 pronto, acabou. Né? Exatamente. Ele achou incrível. Para ele, assim, foi desbravar uma floresta, porque foi muito rápido. Ele falou assim, agora ficou muito mais fácil, porque eu não preciso ficar ralando limão, né? Correndo risco de alterar, porque o limão é muito ácido, então ele pode talhar, né, a comida, tal, principalmente quando tem leite. Imagina, fazer uma trufa com 3 gotas de óleo essencial de limão. Aí ele pode fazer limão, Tahiti, limão siciliano, dá para viajar, né? Precisa lembrar só, né, para quem não está tão acostumado com óleo essencial, o óleo essencial, assim como o azeite que a gente usa, quando você satura ele, quando você aquece ele, ele perde parte dos seus benefícios. Então, se você vai usar o óleo essencial no final do cozimento, vai fazer um bolo, isso não significa que não pode. Você pode fazer um bolo de laranja, pingar uma gota e botar no forno? Pode. O benefício do óleo essencial já não vai mais estar ali, mas o cheiro e o sabor vai estar lá, tudo bem. Agora, se você quer manter o benefício no final do cozimento, como é que eu vou fazer isso, uma coisa que foi para o forno? Usa na calda, por exemplo. Né? Você prepara a calda, quando ela estiver esfriando, você coloca na calda o óleo essencial e joga em cima do bolo. Aí você vai ter tanto o benefício quanto a parte aromática, por exemplo. É a mesma coisa para o molho de macarrão, para o feijão, para fazer um risoto, para fazer um molho branco, você também pode utilizar. E tem muitos óleos essenciais na doTERRA que são desta linha de ingestão. Você tem manjerona, manjericão, cardamomo, pimenta preta, pimenta rosa, orégano, limão, todos os cítricos, laranja, tangerina, bergamota, e tem mais orégano, hortelã, o cravo, a canela, a cássia, tem vários aí. A gente vai esquecer algum agora, mas tem vários. Não, se a gente começar a enumerar, a gente não tem dedo, né? Se perde. Aí acho que a sua mãe também falou a história para maciar roupa e cortar a alcalinidade do sabão, ela usa o vinagre. Ajuda a segurar a cor, amacia e economiza água no enxágue, além de evitar o amaciante. O vinagre realmente... O vinagre e o bicarbonato são 2 aliados incríveis para a limpeza de tudo. O bicarbonato, você faz uma pastinha, ele tira mancha, ele tira gordura, ele limpa forno, o próprio bicarbonato. Ele associado ao vinagre, então, ele tira ferrugem, o bicarbonato com limão, o bicarbonato com óleo essencial de limão, ele é excelente para limpar sofá, não sei se alguém aqui... ele mata todos os ácaros, você polvilha, como é que chama aquele? É um polvilhador, vamos dizer. É um pote que a tampa é toda furadinha, você coloca como se fosse um talco, a ideia, né? Você coloca o bicarbonato, coloca o óleo essencial, mistura, polvilha aquilo, vai falar, mas meu sofá vai ficar todo branco, não tem problema, depois ele vai sair. Você polvilha, deixa ali umas 2 ou 3 horas agindo, depois você vem com o aspirador de pó e tira tudo aquilo do seu sofá e o sofá fica limpinho. Mais uma dica aí. Onde compra o bicarbonato em quantidades grandes, hein? Porque eu tenho comprado em mercado, mas é complicado, né? Só em saquinho. Em atacadista, em todo mercado atacadista, no Açaí, no Tenda, no Macro. E aí você consegue comprar sacos grandes, no Atacadão. Todos eles vendem sacos grandes, naquela parte de temperos, assim, tem um saco grande de bicarbonato. Eu adorei, adorei tudo. A Mari estava falando hoje, né? Tem uma parte que nem é só pensando na limpeza, né? Mas que a gente estava falando da versatilidade do óleo essencial. Quando a gente começou a trabalhar com a doTERRA, contaram para a gente que o limão era desengordurante, né? E ele retira a cola.
E na hora que fala, você fala, ah, tá, mas eu preciso testar. Então, se você tem um limão na sua casa, eu falo para você fazer um teste depois. Sabe aquela cola de etiqueta? A gente diz que existem 2 tipos de etiqueta no mundo, a que não gruda e a que não desgruda. A que não desgruda, quando sai, fica uma meleca. Se você pegar o limão, você pinga uma gota e você esfrega naquilo, é assim, impressionante. Até para cola de band-aid, de esparadrapo, quando você coloca que fica, uma dedo. gotinha, você coloca, ele tira. Do E aí lemon. fez esse teste, a Larissa trabalha com arte, ela faz quadros, e aí tinha umas fitas crepes, assim, pregadas numa moldura dela, ela falou, vou testar. E foi fazer, ela falou, cara, sai assim, sem esfregar. E aí, naquela mesma semana que a gente estava nos testes, eu tinha acabado de comprar o primeiro kit e estava testando todos os óleos, tudo que me falava eu fazia. Aí o portão da casa do meu pai quebrou o motor, aí você tem que ir lá, tirar o cadeadinho, empurrar com a mão, fui ver o que tinha, me lambuzei todo de graxa. Aí falei, vamos ver se o bagulho é desengordurante mesmo. Fui lá no banheiro, pinguei uma gotinha de limão, e comecei a fazer assim, e vai ficando aquela coisa preta, falei, agora vou passar água e ver o que acontece. Cara, saiu toda a graxa com 2 gotinhas de limão. Lembrando que você não pode depois sair no sol se você não retirar totalmente, porque o limão ele é fotossensibilizante, então ele pode manchar a pele. Mas assim, um poder de tirar gordura, de tirar graxa, assim, incrível. Esses dias eu tava fazendo uma formulação aqui em casa e esqueci de colocar luva, né? É sempre assim, casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente ensina todo mundo e faz errado, né? E aí eu fui usar o cravo. Quando eu olhei, falei, meu Deus, vou ter que voltar a usar esmalte branco. Todo o meu esmalte tinha saído. E do nada eu comecei. Porque ele é corrosivo, né? Esqueci. Não coloquei luva. Desculpa a expressão, mas eu me ferrei. Não sai. Você pode lavar, não sai. Aí eu falei, vou ter que agora aguentar a reação, né? Fiquei lá esperando, o negócio fervendo na minha mão, que caiu uma gota, que eu fui tirar a tampa dosadora para poder pôr o conta-gota, espirrou em mim. E foi suficiente para comer o meu esmalte e me coçar. Mas você tão sabe concentrado que é, né? Você para isso, né? Quando você coloca óleo essencial em você e ele tem algum tipo de reação, ou ele tem... Por óleo em cima, né? Óleo vegetal. É o que a gente fala. Se caiu um óleo essencial, você derrubou o orégano na sua pele, ele vai dar uma queimadinha, né? Na verdade, a gente não usa tanto, a Mari é mais da farmácia, né? O corrosivo é meio dramático. A gente usa, a gente fala que ele é cáustico. Porque o corrosivo é um ácido. Ele é cáustico, então ele tem aquela reação na sua pele de dar vermelhidão. Ele não vai fazer um furo na sua pele. Não vai no furo, não. Minha mão tá normal. Ele vai fazer aquela coisa daquela irritação, vai ficar avermelhado. Nessas nossas experiências, por exemplo, vou contar. Eu acho que é legal a gente contar os nossos foras também, né? Eu dei os meus foras, a Larissa deu os delas. Vou contar um dela. Logo que chegou o óleo de cássia, e a gente não conhecia o óleo de cássia, foi um lançamento daquele mês. A Larissa pegou, cheirou, achou uma delícia o cheirinho dele. Aí ela pegou, assim, adorei esse cheiro, botou na mão e fez assim para passar nela, para ficar aquele cheirinho gostoso. E aquilo começou a ficar vermelho. E a sua primeira reação é o quê? Vou jogar água. A hora que você entra, lavar. Começa a correr para o corpo inteiro e vai queimando tudo. Então, na verdade, o que você faz? Na hora, óleo vegetal, óleo de coco, azeite, o que tiver na sua frente. Você pega o óleo vegetal e põe, porque ele vai diluir aquele óleo essencial e vai tirar, lá, Larissa, baseado em... Ai, que dó, coitadinha da Larissa. Pensando na situação. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Opa, claro. Vocês falaram sobre o óleo de orégano. E eu queria saber como que eu faço para ingerir o óleo de orégano, porque eu ingeri ele hoje com um pouquinho de água e o bichinho é ruim. Então, mas aí vou contar para vocês. Vou contar para vocês, especialmente para todo mundo que é da nossa equipe. É extremamente importante um pouquinho do estudo antes da gente usar algumas coisas, mas todo mundo vai dar fora, eu também dei, não se preocupe. Isso é história para a gente contar nas lives futuras, tá tudo certo. Um dia você vai falar, vou contar para vocês do orégano, e você vai contar essa história. Porque ninguém vai morrer de usar um óleo essencial errado, mas ele vai incomodar um pouquinho.
Quando a gente fala dos óleos da doTERRA, a doTERRA usa uma simbologia, que vocês já devem ter visto, que é o Nzinho azul, numa bolinha, é o que vem na caixinha, né? O S é roxinho e o D vermelho. O N azul significa você pode usar puro na sua pele, tá? O S roxinho significa dilua em pele sensível. E o D vermelho significa dilua sempre. Tudo aquilo que precisa diluir para passar na pele, também precisa diluir para engolir. Óleo essencial chama óleo porque ele não dilui na água. Na água. Dilui no álcool, porque ele é um parente do álcool. Óleo essencial pensa que ele é parente do álcool. E ele dilui bem no óleo, mas não na água. Então, se você coloca ele no óleo ou no álcool, ele vai se misturar bem. Na água, vai ficar... Um dia você faz essa experiência. O Yarrow Pom é muito bom para fazer essa experiência. Porque o Yarrow Pom é azul, parece tinta de caneta. E a hora que você coloca ele no copo, fica aquela bolinha azul no meio ali. E quando você toma, você pode chacoalhar o que for. A hora que você for tomar, aquela gotinha vem inteira. E você vai engolir ela inteira. Então, o óleo, ele mistura muito mal na água. Então, tudo aquilo que tem um D vermelho, que é dilua sempre, para passar na pele, você vai diluir pelo menos 3:1. Pelo menos 3 gotas de óleo vegetal para 1 de óleo essencial. Isso é chamado de diluição simples. Se você está usando com gestante, criança, idosos, pessoas com pele sensível, é outra diluição, que a gente chama de diluição de segurança. Lá no nosso curso a gente tem as 2 aulas de diluição simples e de segurança. Essa diluição simples é pelo menos 3:1. E quando você vai ingerir um óleo que está com o D, você precisa de um veículo. Veículo é aquilo que você vai ajudar a empurrar ele lá para dentro. Tá? Água é um veículo muito bom para os óleos que tem um N, que são os óleos que você pode passar puro na sua pele. Mas se ele for S ou D, a água não é um bom veículo. Você pode usar um leite vegetal, você pode usar uma cápsula, você pode usar uma colher com mel. E você pode também, por exemplo, usar no azeite. Então imagina, uma das melhores formas, mais práticas de usar o orégano é colocar no azeite. Tira a tampa do azeite, coloca lá. Dá para pôr até umas 5, 7 gotas de orégano, por exemplo, num vidro de azeite. Eu gosto de colocar vários óleos. Eu ponho 2, 3 gotas de vários óleos diferentes, até completar aí 10, 12 gotas, mais ou menos, no total, para um vidro de 500 ml. Então, você pode colocar ali, você pode colocar no seu feijão, você pode colocar no macarrão, você pode pegar um copo de requeijão, colocar 1 gota de orégano, misturar para comer. Fica muito bom. É muito bom. Pode ser um cream cheese, pode ser um... Ou de limão siciliano também fica uma delícia. De limão, de orégano, de manjericão, todos ficam bons. Mas só para finalizar. Ou você pode usar uma cápsula vazia que você põe dentro. Por quê? O seu estômago aceita qualquer um deles, mesmo sendo um D vermelho. Contanto que o óleo seja ingerível, o seu estômago aceita. Agora, essa parte da boca e do esôfago é que é muito sensível. E aí você precisa de um veículo. E água não é um bom veículo para os óleos que são S ou D vermelho. Tá? Fala. Então, você falou de pôr no azeite, mas aí eu vou usar toda vez que vier no azeite, vou estar usando com óleo essencial. Eu quis realmente tomar só a gota mesmo. Então, aí é a cápsula. Isso, para você tomar. E o orégano, esses óleos que são D, dos óleos que nós temos no Brasil hoje, o mnemônico é CCCTO. É a canela, cássia, cravo, o tomilho e o orégano. São os 5 coisas de professor. Eu peguei o orégano, mas... Coisa de professor de cursinho. Canela, cássia, cravo, tomilho e orégano. Esses são D vermelho aqui no Brasil dos que nós temos hoje. Tá? Esses óleos você precisa usar, se você for usar internamente, ou com um veículo desses mais densos, como eu te falei, ou você vai precisar de uma cápsula. E são óleos que a gente não usa a longo prazo. São óleos que a gente usa aí por 10 a 15 dias internamente. Depois você tem que dar uma parada. Óleos suaves como frankincense, limão, hortelã-pimenta, lavanda, à vontade. Dá para pingar na língua. Sublingual, lavanda sublingual. Sendo da doTERRA, que pode ser ingerido, e sendo um óleo que pode ser ingerido, eucalipto não é, Deep Blue não é, por exemplo, você poderia colocar embaixo da língua se ele for N azulzinho. Tá?
Nos livros, o meu livro não está aqui agora. Nos livros, talvez ele tenha uma simbologia diferente. O Modern Essentials, por exemplo, ele tem uma outra simbologia. Ele tem a gotinha, ele tem uma mãozinha e um desenho de fumacinha, que é para saber se é tópico, aromático ou ingerível. E aí, se for tudo verdinho, é porque é igual o N nosso, pode usar puro. Se for roxinho, esse é o Fundamentos, ele é bom também. Ele tem os símbolos. Se for roxinho, significa precisa diluir em pele sensível. Se for vermelho, precisa diluir sempre. Então é legal você olhar a simbologia do material que você está usando para você ver qual que é legal. Agora, vamos aproveitar e lembrar, vai, nunca dentro dos olhos, nunca dentro do ouvido, nunca dentro do nariz. Nos genitais, pode, mas deixa alguém que conhece bastante indicar para você, para não ter nenhum risco. Joia. Desculpa, Mari, me empolguei, porque professor gosta de dar... Eu adoro! Eu queria... Crônico e tudo mais. Fernando, eu adoro ouvir as lives da nossa equipe, eu adoro ouvir você falar. A Mari arrasou. Obrigada. E eu queria saber escrever rápido, porque conforme você vai falando, eu queria estar escrevendo tudo. Tá tudo gravadinho no nosso curso. É só assistir várias vezes. Várias vezes, é isso aí. Que bom que a gente tem. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, que participou junto com a gente hoje. E também agradecer a Mari pelo seu tempo, pela sua paciência, pela sua energia aí, a sua vontade de transmitir para a gente um pouquinho daquilo que você sabe, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está estudando. Gratidão, gratidão. Gratidão, Fer. Muito obrigada. Semana que vem estamos aqui de novo, hein, gente? Tá.